Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um podcast e antes de tudo, gostaria de desejar a todos vocês uma feliz e santa Páscoa. Que vivamos com esperança este período pascal. Assim que esta quarentena terminar, poderemos com toda a alegria corrermos ao encontro do ressuscitado, que está presente realmente na divina Eucaristia. Mas hoje nós vamos falar de uma curiosidade acerca da Páscoa. Todos nós, quando chegamos nesse período pascal, tal como o Natal, ouvimos falar do Papai Noel, presentes, e na Páscoa ouvimos falar de coelhinho e ovos. Muitos cristãos podem achar que isto faz parte de uma cultura paganizada. Mas não é bem assim. Isto faz parte de uma cultura cristã. Sim, o ovo de Páscoa e também o coelhinho foram elementos, obviamente, culturais de cristãos de determinadas regiões, que para enfatizar ainda mais, principalmente para as crianças, para os jovens, o valor de apegarem-se a Cristo, com toda certeza, produziram elementos culturais a fim de que valorizassem esse período tão importante em que vivemos da ressurreição do Senhor. Percebemos que talvez hoje toda esta realidade, tanto dos ovos como do coelho da Páscoa, podem sim estar em oposição à imagem do Cristo ressuscitado. O mundo moderno, com as suas loucuras, quer sim o tempo inteiro confundir, quer o tempo inteiro colocar a divisão entre Cristo e os cristãos. Mas hoje nós vamos aqui falar um pouco acerca deste elemento cristão que entrou na cultura ocidental. Bom, antes de tudo, o ovo de Páscoa, ele era considerado pelos primeiros cristãos como um símbolo da ressurreição de Jesus. Então, existe já narrativas dos primeiros cristãos que tinham costume, do período da Páscoa, de entregar ovos, Mas não são ovos de chocolate, obviamente. Eram ovos, sim, de aves, E presenteavam estes ovos. Às vezes, pintavam estes ovos, colocavam símbolos cristãos da letra grega, com as iniciais de Cristo. Às vezes, se entregava com a cruz, com o sinal do peixe, que é um sinal dos cristãos primitivos, não? E consideravam-se assim o ovo, o símbolo da ressurreição, tendo em vista que quando o pintinho dali de dentro nasce, há uma mudança, na atmosfera daquela matéria, Então uma nova vida nasce de dentro daquela casca, Assim como Jesus Cristo se levanta de dentro do sepulcro, Ali ele nasce. Nosso Senhor nasce para dar-nos uma nova vida, um novo nascimento, É a própria ressurreição. Então, por isso, é uma linguagem catequética, É uma linguagem em que os cristãos queriam ainda mais enfatizar esses bens espirituais, Principalmente no contexto familiar, no contexto de almas mais simples, E quanto que esses elementos são importantes, talvez para as almas mais simplórias, Isso traz vários elementos ricos quando assim explicitados. E depois, o que acabou acontecendo? Veio aqueles primeiros séculos, chamados o tempo da patrística, Então, esse ato
né, simbólico nunca foi condenado pelos padres da igreja, né, pelos bispos, sacerdotes, e assim perdurou até chegar o momento da Idade Média, né? A Idade Média é todo aquele período iluminado, né? Que é consequência da pregação e do martírio daqueles cristãos dos primeiros séculos. E ali, na Idade Média, esse costume dos ovos, né? Eles começam a ficar mais elaborados, né? Uma sociedade cristã, a partir de então. Antes, os primeiros séculos, os cristãos viviam em meio a uma sociedade paganizada. E na Idade Média existe já uma sociedade plasmada nos ideais de Jesus Cristo e a moral cristã. Então, o que vai acabar acontecendo é que nos povoados da Itália, nos povoados da França e Espanha, os ovos serão cada vez mais pintados e até mesmo em algumas situações até colocavam detalhes a ouro. Às vezes se produzia ovos, né, com presentes do lado de dentro, completamente artísticos, elaborados, não? E aí essa cultura dos ovos da Páscoa, né, começou a ficar muito forte no período medieval, aonde cada uma das culturas iam colocando doces, iam colocando presentes para ser distribuído durante o período da Páscoa. Principalmente para que pudéssemos assim dar ao outro, né, um sinal, um dom de que nós estamos felizes, né? Então a alegria de poder, num bem sensível, expressar uma alegria espiritual, né? Então aquilo era para bem marcar o período da Páscoa e também o período do Natal, né? Então esses presentes, presentear-se, né? Quem não gosta de receber um presente, não é verdade? Todos nós gostamos. Por exemplo, como é bom receber o presente de um bom livro, uma boa leitura, né? E depois podermos deliciar-nos, né, naquela boa leitura, e às vezes não estávamos com dinheiro para comprar um bom livro e de repente um amigo nos ofereceu justamente aquilo que almejávamos, não? E que felicidade nos dá, não? Então, os cristãos sempre perceberam, né, que também era um gesto da caridade, não é verdade? Gestos simples, porém são gestos que apresentam o carinho, a benevolência, né? E também o ovo, no período medieval e patrístico, era também um símbolo de cristãos que estavam em paz, né? Era o símbolo de uma sociedade que vivia em uma perfeita harmonia, né? Uma sociedade que tinha como centro o amor a Jesus Cristo. E até os elementos mais triviais, né? Os elementos mais banais da vida, que é um ovo, por exemplo, né? Um ovo do galinheiro. Até um ovo de um galinheiro começa a ser santificado, né? Começa a receber um símbolo, começa a receber um significado profundíssimo, né? Da alegria de Cristo ressuscitado, né? E depois, o que acaba acontecendo mais tarde, já nos tempos modernos, né, no século XVII, o Papa Paulo V abençoou um ovo, né, em uma oração pública, né? E aí a igreja decreta, lá no século IX, né, de que esses ovos, um pouco antes do Papa Paulo V, a igreja havia decretado, no século IX, de que os ovos deveriam ser presenteados após a Quaresma, né? Quando chegasse realmente a Páscoa, né? Então houve realmente um pronunciamento a dizer que assim se fizesse depois da Quaresma. E o Papa Paulo V, no século XVII, assim abençoa o ovo, né? Estes ovos
que já eram de chocolates, ovos que tinham presentes do lado de dentro, né? E assim significando que a Páscoa era o fim daquela abstinência quaresmal, né? A abstinência quaresmal que nós fazemos durante os 40 dias de ascese, de uma renúncia de um bem sensível, de doces, ou às vezes pessoas que fazem de bebidas, né? E tantas abstinências e mortificações, lembrando que no final da Santa Quaresma do Cristo, né, aqueles 40 dias que Jesus ficou ao deserto, diz o Evangelho que no final os anjos vieram servir a Jesus, né? Porque Jesus estava cansado humanamente, né? Jesus estava com sede, com fome, ficou 40 dias sendo tentado pelo demônio, né? Talvez como nós ficamos os 40 dias da Quaresma meio que tentados, né? Fazemos abstinência de doce e quão difícil, né? Parece que o diabo vai e nos visita quase todo dia, né? E aí temos que lutar para não cair na tentação, não? Então, pela fé, pela meditação das Escrituras, pela oração, assim Jesus venceu o demônio no deserto e nós, durante a Quaresma, seguimos os passos do Senhor, né? E aí no final, com toda certeza, já que não temos os anjos para vir nos servir um manjar, como foi o caso de Nosso Senhor, né? Que Jesus é especialíssimo, não? Jesus é o Filho de Deus por excelência. Nós temos cristãos, né? Os cristãos fazem a parte do mundo angélico, né? Os cristãos podem, assim, uns aos outros, né, consolar, né? Dar sinais de consolação, né? E um desses sinais pode sim ser um ovo de Páscoa, pode ser um chocolate, não? E um gesto de carinho, né? E um gesto também de que nós, se na Quaresma estávamos submetendo o nosso corpo, né, à mortificação e penitência, era a fim de fazer a nossa natureza sensível e entender o momento em que nós estamos vivendo, né? E agora é o momento de que nós convidamos também o nosso corpo a se alegrar, né, com essa vida espiritual que Deus conquistou para nós na ressurreição, né? Então, é toda uma pedagogia a fim de levar também a nossa natureza sensível, o nosso corpo, a participar das verdades espirituais, né? Que no Espírito nós contemplamos, no Espírito nós a desejamos, né? Então, tem esse sinal profundo, né? O sinal do ovo da Páscoa. É um símbolo riquíssimo e que nós temos que recuperar o sentido cristão deste, né? Que na sociedade moderna, sem dúvida, foi meio que desviado um pouco esse sentido do sentido cristão, né? Precisamos voltar a cristianizar, né, esses elementos que surgiram de uma cultura ocidental cristã, né? Depois vamos aos coelhos, né? Coelho da Páscoa. Bom, a tradição do coelho da Páscoa vem do fato de que, antigamente, a figura do coelho silvestre ela era utilizada como um recurso na catequese, né, para falar sobre como deveria ser o caminho do cristão para a ressurreição. Por que isso? Normalmente, um catequista, um padre ou uma freira, nos tempos antigos, quando ia se ensinar acerca do Cristo, se utilizava de elementos também sensíveis, né, para explicitar melhor às crianças de uma maneira mais divertida, não? E isso era muito comum a ser feito, como os jesuítas às vezes faziam teatros, né, para explicitar a vida dos mártires, a vida de Cristo para os índios, né? Então a catequese também pode ser utilizada, né, de sinais assim lúdicos, a fim de mover o imaginário, né, das nossas crianças, dos nossos jovens, para um bem que penetra, né, entranha na alma, né, que é este bem maravilhoso da fé. Então, o coelho se tratava